O começo dos goianos na Série B do Campeonato Brasileiro surpreende positivamente? Sim ou não, Maestro Tim? Boa tarde. Boa tarde, Thiagão. Forte abraço pra você. Um abraço meus amigos Matheus Carvalho, Danilo Dias, o Dedê, pra Duda, pro Moisés Vinícius, pro Pedro, pra todos os amigos aqui da Band News, das Feras do Esporte. Um abraço especial a todos que estão nos acompanhando. Thiago, eu não vejo como surpresa. O começo é muito positivo. Até porque nós temos 3 times aqui, onde pelo menos 2, pelo menos no meu ponto de vista, no início da competição, eu coloquei como favorito para estar sempre ali brigando no G4, né? E o terceiro para brigar também na parte de cima. Então eu imaginei sempre os 3 grandes aqui, os 3 times nossos na Série B brigando na parte de cima da tabela. E é o que a gente tá vendo. Para mim, o que destoou um pouquinho, que deu uma osciladinha nesse início, foi o Atlético, onde ele deixou de vencer algumas partidas, onde para mim ele era favorito, diante do Botafogo lá em Ribeirão, mas ontem o Botafogo mostrou força vencendo de goleado o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense teve 2 jogadores expulsos, mas o Botafogo, que vinha mal, conseguiu vencer com autoridade lá em Curitiba. O tropeço do Atlético também diante da equipe da Ferroviária, tropeço lá em Manaus diante da equipe do Amazonas. Eu esperava um pouco mais do time do Atlético, mas ontem conquistou uma grande vitória, já colou novamente ali na parte de cima da tabela. Um campeonato nesse início muito equilibrado. A gente vê aí do líder hoje, que é o Remo, pro 13º, que é o Novo Horizontino, a diferença só de 3 pontos, então tá muito embolado. Lógico que o Goiás joga hoje, o Vila joga amanhã, pode assumir até a liderança o Goiás hoje, o Vila pode assumir a liderança amanhã, podemos terminar essa rodada com 2 times no G4, então eu vejo que é um início muito positivo, mas eu não vejo como surpresa. Eu já imaginava e espero que seja assim até o final, os 3 times nossos aqui brigando na parte de cima da tabela. Se vai conseguir ter o acesso de 1, de 2, se seria mágico ter os 3 tendo esse acesso, aí eu já vejo com a dificuldade muito maior, Thiago, mas eu vejo nossos times pelos elencos que tem, pelo peso da camisa, brigando na parte de cima da tabela até a 38ª rodada, e pelo menos vou torcer muito que pelo menos 2 consigam acesso à Série A. Eu vejo que 2 é bem possível de acontecer. Perfeito, uma hora com 2 minutos agora. Caio Oliveira tá ligado com a gente. Fiz, Caio, depois eu te conto onde, viu? Abraço pra você. Caio, perguntando se eu fiz um moicano. Fiz sim, depois eu te conto o local. O Joaquim Marques tá ligado com a gente também. O líder vai ser o Vila Nova, campeão da Série B. Demilson Pereira Melo também tá ligado. Thiago, boa tarde. O Goiás vencendo hoje o Coritiba, né? No final de semana ele entra na briga realmente pelo acesso. É o Demilson de Iguapó. O Goiás pra mim já tá na briga pelo acesso, né? O Goiás já está na briga pelo acesso. E tá tudo muito no começo, gente. Não temos nem 10% do campeonato concluído. Então, assim, muita coisa ainda pela frente, muitos jogos, momentos de instabilidade, né, momentos de felicidade, alegria, sequência de vitórias, sequência de derrotas, tudo isso faz parte de um campeonato pesado e longo, como é a Série B com 38 rodadas, né? Então, nem tanto ao céu, nem tanto à casa do Satanás. Então a gente precisa de equilíbrio nesse momento da competição. Mas que o começo é bom demais. Belchior Batista, vamos Vila, Ricardo Martins de Paiva também tá ligado com a gente, e o GC Azevedo, sou goiano, sou Goiás, direto de Rio Verde, ouvindo as Feras do Esporte. Valeu, meu amigo. Debate das Feras, oferecimento Pneus Express. Movendo o seu caminhão quilômetros à frente. Clinicato, atendimento urbanizado e segurança total. 4016-2627. Portas de Aço Goiás. 6 décadas de tradição. Faça a cotação agora, 62994059139. Hiperbureira, qualidade e variedade para o seu almoço do Dia das Mães. E Fricó, a mais completa linha de linguiças, sabores exclusivos que vão deixar o seu almoço ou jantar uma verdadeira delícia. Fricó, a linguiça mais gostosa do Brasil, receita de deliciosos momentos. O Mi 14, o Eduardo não tá atualizando a quantidade de likes aí não. Tira pra gente, já tá com mais de 90. Vai deixando o teu like no canal do YouTube Rádio Band News Goiânia. Importantíssimo, tá? O teu like, a tua participação e a tua mensagem também. Matheus Carvalho, os 3 times estão surpreendendo positivamente nesse começo. Até discordo da visão do Tim aqui, quando ele fala que não é uma surpresa. Porque eu tinha aqui o Goiás e o Atlético como favoritos, e o Vila como azarão. O que é o azarão? Um time que corre por fora, com possibilidade, mas correndo por fora. E neste momento, os 3 da capital, eles estão tendo campanhas fortes, campanhas consistentes. O Atlético era a nossa maior preocupação, ontem venceu e convenceu com um jogador a menos, provou que tem qualidade, que tem força. O Goiás bem demais até agora, o Vila nem se fala, tem a possibilidade amanhã de finalizar a rodada na liderança da Série B. Enfim, pelo que produziram até agora, Vila Nova, Goiás e Atlético
Você diria que eles estão surpreendendo positivamente nesse começo de segundona? Sim ou não, Matheus Carvalho? Boa tarde, meu querido. Boa tarde, Thiago. Boa tarde aos companheiros de trabalho. Boa tarde também para nossa audiência aqui da Rádio Band News. Surpreender não, né, Thiago? Não tem como surpreender se a gente já tinha essa expectativa. Você surpreende positivamente ou negativamente quando você espera alguma situação e acontece outra, né? E dentro das situações, todos nós aqui colocamos que os nossos clubes não iriam brigar lá na parte de baixo da tabela. Todo mundo iria lutar. E a Série B hoje, ela está dentro da normalidade. Para mim, a única equipe que está surpreendendo negativamente é o Criciúma. Porque esteve na Série A no ano passado. Eu particularmente imaginava que iria ter uma base interessante para trabalhar este ano e está lá próximo da zona de rebaixamento. Mas fora isso, está tudo dentro da normalidade, né? Até o Atlético Paranaense fora do G4, para mim é uma normalidade. Vai recuperar, vai trabalhar, mandou o treinador embora ontem. Então a situação da competição eu vejo com naturalidade. O Atlético ainda caminhando para se aproximar do G4. O Vila Nova, você rotulou o Vila como o quê? O que você falou? Azarão. Azarão. Não é azarão. Acabou de ser campeão goiano, ainda está vivo na Copa do Brasil. Não é azarão. Tem uma equipe muito qualificada. A cada ano que passa vem brigando pelo acesso. Então eu vejo tudo isso com muita naturalidade. É evidente que a gente quer que aconteça apenas vitórias. E quando acontece derrota, a gente sente bastante, né? Mas tudo dentro da normalidade, dentro da competição. E o seu cabelo, de fato, Thiago, tá estranho. Não tá legal. Tá bonito. A gente não sabe se é um moicano, se é um corte mais baixo. É um topete, né? Tá me lembrando muito o Ronaldo Fenômeno, né? O Cascão, de 2002. Copa de 2002. É mal de craque, né? Craque gosta de um cabelo diferente. Agora, em cima dessa questão aí, eu estava em Curitiba, 4 dias, aliás, que cidade, gente. Exemplo, que o nosso prefeito Sandro Mabel fique lá 20 dias e traga tudo que eles fazem lá para cá. Que cidade maravilhosa, que povo educado, que trânsito que funciona, que tanto de parque, que cidade limpa. Gente, é outro mundo, é outro país, dá nem vontade de voltar. É muito bom. É engraçado, né, Tim? É muito bom. Toda viagem que o Thiago faz, ele quer mudar pra lá. Curitiba Todo lugar ele quer mudar pra lá. Curitiba é uma cidade que eu moraria facilmente. No Nordeste também se moraria, lá no Chile Argentina. Não, mas o Nordeste, assim, o Nordeste é bonito próximo das praias, nas grandes cidades, né? Muito problema, muita mas dificuldade. Curitiba é uma cidade bonita mesmo, Curitiba muito organizada, é uma cidade que... já tive o prazer de ir lá algumas vezes. Eu pego muito essa questão de azarão. Eu só peno lá um pouco a questão do frio, não sei se você pegou esse frio lá, se já tá frio. Já peguei. Já tá frio, né? Não agora, mas eu já peguei frio em Curitiba, já peguei 6, 7 graus. Parceiro. Sobre essa questão de azarão, você falando lá, inclusive com os amigos de rádio, que eu conheci alguns lá em Curitiba, o pessoal lá fala do Atlético e do Goiás. O pessoal não fala do Vila. O Vila é um problema time assim deles. Não, mas é isso que eu tô te falando. Mas na visão dele é porque o Vila não tem um histórico que o Goiás não é histórico. Tem. O que eles me falaram, acesso, até conversando lá com alguns amigos da Banda B, grande Jonathan Bertigausen, o que eles pensam? Que a questão financeira, mais uma vez, vai pegar pesado. Inclusive, até trouxe uma informação ontem no grupo lá, o Atlético Paranaense, que tá uma draga, uma bagunça, mas o time é muito bom. O time do Atlético é muito bom pra Série B. Segundo informações, o Atlético teria mais de 300 milhões em caixa para essa segundona. Isso faz a diferença. Falaram muito também da questão do Atlético, até deu uma baixada na bola lá, porque eles estavam pensando em coisas assim que não existem, né? Pessoal, o Atlético tem dinheiro, mas não é isso tudo que vocês estão pensando, não. E o Goiás também. Então eles colocam Goiás e Atlético como favoritos e tiram o Vila pela parte financeira, tão somente pela parte financeira. Eu vejo que o Vila já tem um elenco hoje competitivo. O Vila tem uma base. Ele não pode, a gente falou isso aqui acho que semana passada, né, Danilo, Matheus, o Vila não pode perder jogadores, né, porque ele vai ter dificuldade de contratar grandes jogadores na próxima janela, mas já achou, por exemplo, já foi um achado, e aí parabéns à diretoria do Vila, o Alarcon, o Gugo, o André Luiz, que chega para mim como um bom reforço. Então vai ter que fazer essas situações de achar esses de mercado, né? E não perder ninguém, né? O Elias dos Santos, rapaz, é o Uber que me trouxe hoje aqui. Gente boa pra caramba. Grande Elias! Acompanha a gente desde a época da equipe do Mané. Tá mandando mensagem aqui, ó. Obrigado, viu, Elias? Tudo de bom pra você, Esmeraldino. A partir de hoje também, ouvinte nosso aqui da Band News. Não sabia que de rádio esportivo, não escuta não. Falei, a partir de hoje, muda aí, já coloca aí no rádio. Já segue a gente também no canal do YouTube. Grande Elias, obrigado, viu, pela audiência e pelo carinho com a gente. Meus amigos, atenção, mega promoção da Bater Shop, bateria Cedeco 60 amperes, um produto original para veículo Chevrolet com 30 meses de garantia, só R$ 420 a base de troca.
Entrega a instalação de graça em Goiânia, Aparecida de Goiânia. Bater Shop, você ligou, a bateria chegou. 3295-2525. Para o almoço do Dia das Mamães, escolha o Hiper Moreira. Variedade, qualidade, tudo que você precisa para fazer bonito nesse dia tão especial. Hiper Moreira, gente da gente. A Provel, pronta para ajudar você com os imprevistos do trânsito. Assistência 24 horas em todo o país e cobertura a danos causados a terceiros de até R$200 mil. Você gostou? Eu sei que você gostou, então entre em contato pelo WhatsApp 629-9966-9909 e acelera na Vesa Renault. Quid-Zen modelo 2026, o mais completo e econômico da categoria, apenas 63.990, com nota fiscal de fábrica e taxa zero em 24 meses. Acelera na Vesa Renault, na Praça Nova Suíça. Vai deixando o teu like, hein? Danilo Dias, craque, chega pra cá também, porque eu acho que nesse momento é interessante que a gente valorize o começo dos nossos times, né? E assim, eu era um dos caras mais confiantes, inclusive o povo do Pará lá tava acabando comigo. Ah, mas parece que Vila Nova, Goiás e Atlético são Real Madrid, Barcelona e o Manchester City do Guardiola na fase boa. Não é, gente. É uma projeção. Hoje nós temos aqui no futebol goiano 3 equipes extremamente organizadas financeiramente, tecnicamente, equipes que de fato buscam coisas grandes na Série B. Agora, o intuito da minha pergunta, o Matheus até não entendeu muito, é ser uma surpresa os 3 estarem bem ao mesmo tempo. Porque às vezes o Goiás poderia ter disparado, o Atlético, Toda o hora o Vila... Thiago tá mudando um pouquinho a pergunta, né? Não, a pergunta tá aí na tela, é só ler, ué. Tá no Beleza. GC aí, ó. O momento dos goianos na Série B surpreende positivamente? Tá na tela, foi o que eu perguntei aqui. E você falou azarão. Não, e eu mantenho a opinião minha. Ok. O que é o azarão? É uma equipe que não é favorita, mas corre por fora. É a definição do Vila. O Vila, pra mim, não é um dos maiores favoritos. Ou é? Ou no começo da competição aqui, 6 colocaram o Vila Nova como um dos principais favoritos. Sim. Ninguém colocou. Não. Você Colocamos. colocou, Não, Tim? entre os 4, não. Não colocou. Entre Então é os 4, azarão. não. Então é azarão. O começo da competição do Vila Nova, todo mundo esperava começar bem. Todo mundo esperava. Porque a gente- Mas O negócio ninguém é o final. colocou o Vila O como que nós- um dos o que 4 nós- favoritos. Ninguém colocou O que foi aqui. unânime aqui, de todos nós, É até que o pro Vila Danilo competiria falar também, forte. É que os 3 nossos goianos brigariam na parte de Perfeito, cima. perfeito. Agora, se for colocar a questão de os 4 favoritos, cada um colocou ali os 4 favoritos, no meu time também, nos meus 4, no início da competição, o Vila não entrou. Não tava Mas na que lista de ninguém. brigar em cima, na parte de cima da tabela, os 3. E assim, esse negócio de lista, né, Danilo? E nada é a mesma coisa. É a mesma coisa, porque todo ano você tem um time que é favoritaço, é cotado ao acesso e que não sobe. Então é natural. Mas enfim, Danilo, o que você me fala desse começo da Série B do futebol goiano, aqui do futebol da capital? O Atlético com 9 pontos, ontem uma grande vitória. O Vila muito bem, no G4, e o Goiás também. É um começo surpreendente dentro da competição ou não, craque Danilo Dias? Boa tarde. Boa tarde, Thiago Menezes. Ótima semana pra você. Um boa tarde especial ao ídolo, o maestro Carlos Eduardo Tim, ao Matheus Carvalho e todos que estão aí nos acompanhando também na transmissão do Debate das Feras. Thiago, veja bem, o que me surpreende é pelo lado ainda, não digo negativo, mas que eu esperava um pouco mais, é a equipe do próprio Goiás, né? O Goiás que, em caso de triunfo hoje, ele consegue ascender aos 13 pontos e mesmo assim ficará abaixo do que tinha na 6ª rodada do ano passado. No ano passado, ele fecha a 6ª rodada com 14 pontos dentro do G4 e aí depois foi da 10ª rodada pra frente, ele não conseguiu mais voltar ao G4, mas ainda ele está abaixo da média que esteve na temporada passada, nessa 6ª rodada. Então eu esperava que o Goiás tivesse com o Wagner Mancini alguns resultados um pouco melhores, já estaria aí na casa dos seus 12 pontos de 15 disputados, era o que eu esperava, para hoje conseguir superar a margem do ano passado. Nós não podemos ser igual, nós temos que ser melhor. Nesse caso o Goiás está abaixo, ele atualmente está com 10, no ano passado ele chegava à 6ª rodada com 11 pontos, venceu o seu adversário na altura e foi a 14 de 18 pontos disputados. O Vila na altura no ano passado tinha 9 pontos, esse ano tem 11, então ele está superior ao que tinha na 6ª rodada da temporada 2024, então é uma expectativa positiva, o Vila Nova nesse caso. Já o Atlético, em 2023, a título de comparação, ele tinha 14 pontos e estava dentro do G4, na altura, onde 3 desses 4 times que lá estavam conseguiu acesso no ano de 2023. O Atlético hoje tem 5 pontos a menos do que tinha na altura, mas como mesmo seu presidente disse, o importante agora é somar, o importante é ter, não olhar a posição que está, mas quanto mais próximo do G4 você estiver, melhor. Eu acredito que, Thiago, desses 3 clubes nossos, certamente um deles vão estar no G4 na 38ª rodada.
até pela tradição que tem os três clubes. O Vila Nova vem batendo muito próximo do G4, vem tendo aí, sabendo jogar essa competição cada vez mais, como o fator casa é muito forte, mesmo não tendo esse peso financeiro que você ouviu lá em Curitiba, eles pontuam mais o Goiás e o Atlético com esse patamar financeiro maior do que o Vila, mas o Vila teve orçamentos ruins, menores, digamos assim, do que várias agremiações que nem sequer conseguiram acesso, o Ceará em 2023, por exemplo, e o Vila chega a Natal em dia 25 de novembro lá com possibilidades reais de acesso, com orçamento, se eu não me engano, na altura era o terceiro mais baixo daquela Série B, então eu não pondero por aí. É claro que o fator financeiro pode ter um peso na janela agora que vai abrir, mas o Vila já tem ativos que estão aí se recuperando, Paredes, o Urso, chegou um menino agora, o André Luiz, então assim, é hora de pontuar também, saber ir à janela no momento certo. Tem gente que é milionário, mas não sabe fazer uma gestão bacana do dinheiro, então não é por aí. O Ceará lutou ano passado, só foi subir no último jogo, ainda com a ajuda do Goiás e com rios de dinheiro também gastando. O próprio Goiás, nós fizemos aqui semana passada o balancete, gastou mais dinheiro na Série B do que na Série A no ano anterior e nem sequer brigou para subir na última rodada. Então não é por aí, eu vejo que um dos três times nossos certamente vão estar lá. Não sei qual hoje eu posso dizer que vai brigar pelo acesso, mas eu acredito que de um dos três goianos vão estar sim na Série A do ano que vem. 1h26 agora, você já declarou teu imposto de renda 2025? O prazo tá acabando. Evite multas com a Receita Federal. Atlanta Contabilidade tem especialistas em declaração de imposto de renda. Mais informações pelo WhatsApp 62982360008. Atlanta Contabilidade. Pega a promoção da Bater Shop Bateria Sedelco 60 amperes. Um produto original para veículo Chevrolet com 30 meses de garantia. Só R$ 420 à base de troca. Entrega e instalação de graça em Goiânia, Aparecida de Goiânia. Bater Shop, você ligou, a bateria chegou. 3295-2525. A Provel, sempre pronta para ajudar você com os imprevistos do trânsito. E Sophist Laser. Estamos no Jardim Goiás, ao lado do Shopping Flamboyant. Tratamentos personalizados. Agende agora a sua avaliação de graça pelo 62 993716862, Sophist Laser 62 993716862. Você já deixou o teu like no canal do YouTube? Não deixou? O que você tá esperando, gente? Dá aquela fortalecida aí pra gente. Deixa eu mandar um abraço aqui também pra uma turma maravilhosa que eu conheci também lá em Curitiba. Tô lá no Jardim Botânico, aí vem um rapaz, toca nas minhas costas assim. Você é o Thiago Menezes da Band News? Falei, gente do céu, aqui em Curitiba tem goiano, meu Deus, e Anapolino. O Tito, inclusive, fã do Danilo Dias por conta, né, da final do campeonato estadual. Falou, rapaz, eu fiquei com ódio mais da sua cara, mas depois passou. Eu gosto de você. Grande Tito, a esposa dele, a Letícia, a esposa também do André Luiz, né, o André, um grande esmeraldino, torcedor do Goiás doente, apaixonado, e agora é meu amigo também. Gosta demais de todos nós aqui, Tim, 24 horas por dia ouvindo a Band News Goiânia. E não escuta outra rádio, não. Ele só escuta a Band News Goiânia aqui nos 90.7. Bacana, e mostra o tanto que a Rádio Band News tem um alcance gigantesco, né? Você lá em Curitiba. E um rapaz de Anápolis, uma turma de Anápolis reconheceu a gente. Eu vejo que é também pelo corte de cabelo. Ficou bacana. Assim, ficou um negócio muito meu, bacana, né? Ficou diferente. Ficou um negócio, você gostou, Tim? Ficou bacana. Depois eu te passo o cabeleireiro, tá? Eu até concordo que o nosso internauta ficou meio moicano, assim. Ficou assim, ficou indefinido, né? Agora vocês não prestaram atenção, vocês estão vidrados aqui no meu cabelo, isso é paixão, gente, isso é desejo. Não, isso aí é falta de banho. Eu sou casado. Falta de lavar. Eu banhei 2 vezes na madrugada. É falta de lavar. Acho que você tá atrasado pra ir pro aeroporto. Tá desalinhado ali, Vocês não prestaram atenção no absurdo que o Danilo Dias falou. Ah, pelo amor de Deus. Absurdo! O assinte, o crime que ele cometeu aqui na opinião dele. Cuidado. Meu amigo, ele tá criticando o Goiás, ó, porque o Goiás ano passado fez um ponto a mais. Ah, pelo amor de Deus, Danilo, passa amanhã, meu filho. Ué. O Goiás vencendo o jogo de hoje, ele estará na liderança da Série B. Certo. Um time que não chegou nem à final do Campeonato Goiano. Um time que tá sendo consistente, que tá mostrando um futebol interessante, que tá vencendo fora de casa, que tá invicto em casa. Aí você vem e me critica a campanha do Goiás. Passa amanhã, craque Danilo Dias. Respeita o poderoso. Que eu vejo que aconteceu. Respeita o pai do Centro-Oeste brasileiro, meu filho. Cuidado com o Avaí que vem aí. Não pode acontecer com nenhum. Ninguém tá falando do jogo de hoje. Que a gente tá falando aqui. Se ganhar, vai pra liderança, vai pra 13 pontos. Ué, mas vai, ué. Ele não vai, não? Não, mas se. O futebol não existe, ué. Ué. E daí? E daí? Eu tô comentando aqui é que você está criticando o fato do Goiás ano que vem, caso o Goiás vença o jogo de hoje, ter feito 14 pontos. A Série B é diferente, as equipes são diferentes, é tudo diferente. O Goiás liderou o campeonato ano passado nas primeiras rodadas. Teve algumas rodadas que o Goiás foi ter a liderança. Uma coisa que não pode acontecer, não é só com o Goiás não, pra mim, com os 3 goianos,
é quando tiverem, normalmente, Thiago, todos os 20 times passam pelaquela oscilação, aquela queda de rendimento, quem tá em cima tem aquela queda de rendimento, e o Goiás no ano passado ele demorou demais. Aquela queda de rendimento, repito, o Goiás chegou a liderar a competição, inclusive com o Márcio Zanardi, naquele início ali, com aquele esquema de 3-5-2, com 3 zagueiros, deu certo. Aí quando ele ficou manjado, quando as outras equipes perceberam a maneira do Goiás jogar, e aí ele não conseguiu ter aquela variação do time do Goiás, o time começou a cair o rendimento e ele não conseguiu fazer esse time jogar bem novamente. Então aquela oscilação, aquele tempo que o Goiás ficou jogando mal, que foi muito grande. Aí tanto que chega no final, por mais que o Mancini fez aquela reta final sensacional, com 7 vitórias, ficando 8 ou 9 rodadas invicto, chegando ali na última rodada vivo, faltou aquele pontinho ali que poderia ter sido lá na 10ª rodada, na 7ª rodada ou numa 6ª rodada como agora. Hoje tem um jogo difícil pela frente, não vai ser fácil mesmo sendo dentro da Serrinha, mas o Goiás tem que ter essa força jogando em casa, tem que mostrar essa força e principalmente nem Goiás, nem Vila, nem Atlético. Não pode ter aquela queda de rendimento e ficar muito tempo sem vencer, ficar uma oscilação muito grande. Essa oscilação grande com a queda de rendimento é que faz faltar os pontos lá no final para conseguir o acesso. Ô, Thiago, eu vi que no chat aí tem alguns torcedores do Remo lá, né, do Pará, então parabéns a esse início do Remo. Pra mim é o grande ponto positivo da Série B até agora. Esse pra mim é uma surpresa. Tá invicto, no início. Eu vou contar uma coisa pra vocês aqui, o jogo foi sábado, né? Foi, ganhou de 1-0 do Amazonas. Eu vi, eu acho que o primeiro tempo, cara, o time do Remo é muito bom. Mas não vai sustentar ali, não. Cuidado. Muito bom. Não vai não. Cuidado. Acha que não, Matheus? Acho muito difícil o Remo conseguir sustentar ali no Eu G4. vejo que é uma surpresa. O Regis, assim, com 3 minutos, fez um golaço. saiu da Série C, já vem pra Série B, já com essa força, jogando em casa principalmente. Setor ofensivo bom, Você tomou viu só o 4 público? gols. Não, o público lá normalmente Festa é fantástico. maravilhosa. Olha a Estádio média tremeu. deles, pô. Olha A média próxima deles. rodada deles enfrenta o Vila, né? Enfrenta o Vila Nova. Enfrenta o Vila. Tarefa hein? duríssima. Puríssima Nossa pro Vila. Pro Remo. O Remo. Tarefa também. pra Eu quem? acho que também. Pro Pros Remo. dois. Acho que é um bom para, jogo. Thiago. Pelo amor de Deus, Bom pô. jogo. Mas o Remo, pra mim, é essa surpresa inicial aí, que eu imagino que ninguém, assim, além do pessoal do Pará, tinha colocado o Remo com esse favoritismo pro acesso. Até porque tá voltando pra Série B, ainda, né? pô. Um time que tá Jogou contra Curitiba, contra tá muito América. forte. Jogadores Cuidado. que a gente conhece bem aqui, né? Que Não, Marcelo o Ítalo Rangel. mesmo é muito bom. o Marcelo Ítalo, Rangel, o Pedro Reinaldo, Reinaldo. o Janderson tá lá, né? O Janderson deu assistência, Janderson né, tá lá. no Gente, jogo não contra vai o Curitiba. sustentar. Não Ah, vai o sustentar. treinador conhece lá, hein? Vai. Cuidado. Ele não briga pra subir, não? Não briga pra subir. Pode anotar, pode me cobrar. Não tô querendo criar polêmica, mas não vai sustentar. É o fator de idade média do elenco do Remo. É muito O alto. treinador sabe. E esse começo de competição, isso aí já aconteceu com o Vila. Náutico. CRB. O CRB era uma máquina de jogar. Não sei se foi ano passado ou retrasado. Era um monstro pra jogar. Foi caindo. Cara, a Série B você tem que ter um equilíbrio muito grande, principalmente no fator da qualidade com a idade. Tem bons veteranos lá na equipe do Remo, mas na hora que chegar o meio da competição, que a velha arada começar a machucar e aí não tem um banco de qualidade, aí vai sentir.